Oi, gente, aqui é a Luane falando. E dessa vez eu vou mostrar para vocês um script adaptado da análise de correlação Aratus SP1 e Aratus SP2, com algumas ideias de gráficos para vocês verem as possibilidades do que vocês podem fazer, tá? Então, aqui é o segundo vídeo que eu faço no RStudio. Vocês já devem ter visto o vídeo com o gráfico de barras aqui quadrado. E agora eu coloquei três modelos de gráficos para vocês nesse script de correlação, tá? Então, eu vindo aqui na minha pastinha, eu vou aqui escolher o meu gráfico, que eu salvei como o nome de script correlação Aratus opcional Luane, tá? Então, assim, só para lembrar vocês que são apenas ideias, opções que vocês podem ter para aprimorar o script de vocês, se vocês bem entenderem, bem quiserem fazer. Nada que seja obrigado, não. Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente vai colar os nossos dados. Eu vou fazer aqui a simulação. Vou colar somente valores aqui. Tá? Colei somente valores aqui. E agora eu vou copiar esses dados. Vou levar para o R. Então, lembrando que no RStudio a gente não dá Ctrl R e sim Ctrl Enter. Então, dando Ctrl Enter, importei meus dados, ele já aparece aqui no ambiente, dizendo que eu tenho um dataset de 100 observações de duas variáveis. Então, se eu der um clique aqui na tabela, ele vai mostrar exatamente os dados que eu tenho lá no meu Excel. Aqui, 100 observações de Aratus SP1 e Aratus SP2. Posso chamar o dataset aqui embaixo no console, ele vai mostrar também do mesmo jeito. E agora eu vou pedir um summary do dataset. Tá aqui o sumário mostrando os valores mínimo, máximo, média, mediana de Aratus SP1 e Aratus SP2. Então eu vou criar agora a minha variável x e a minha variável y. E agora eu vou finalmente fazer a análise de correlação entre Aratus SP1 e Aratus SP2. Agora, apareceu aqui, ó, fiz a correlação, ele vai me dar uma lista com 12 itens. E agora eu vou pedir o sumário da correlação. Apareceu aqui o sumário, eu vou maximizar, só para vocês verem ela toda. Então, olha só, nós temos que é uma análise de correlação negativa, como vocês podem ver aqui pelo valor negativo. Ou seja, isso aqui é o valor que está multiplicando x, o valor de inclinação da reta. É uma correlação significativa. E aqui eu tenho embaixo o valor de R quadrado. Tem um valor de 0,1795, que arredondando daria 0,18. Ou seja, é uma correlação de 18%. Então, tem alguma correlação aqui. Foi significativo, os dados possivelmente estão relacionados. Basta apenas discutir o porquê dessa relação. Qual seria a possível hipótese para essa relação. Então, olha só. Agora, partindo para os gráficos, tá? Esse primeiro gráfico aqui, você não precisa instalar de nenhum pacote. Ele é um gráfico básico do R. Ele apresenta algumas funções básicas, então o que é que ele vai precisar primeiro? Das variáveis, obviamente. Então, Aratus SP2, que é o Y. Esse tiozinho aqui, ó. O sinal de tio significa em função. Então, ele vai fazer Aratus SP2 em função de Aratus SP1, que é o X. Data quer dizer dados. De onde estão vindo os dados? Do dataset, que é o nosso conjunto de dados. PCH quer dizer a forma dos pontos. Então, daqui a pouco eu entro no Google para mostrar para vocês que esses números aqui, o que esses números aqui significam. Sex está relacionado ao tamanho da fonte. XLab
Lab vem de label, que é rótulo. Então, o rótulo que vai estar no eixo X, Aratus SP1. YLab, o rótulo que vai estar no eixo Y, Aratus SP2. Sex.lab é o tamanho da fonte dos eixos. Sex axis é o tamanho aliás, que vai estar no rótulo, né? No rótulo dos eixos, isso aqui é o tamanho da fonte dos eixos. BTY é a forma como vai ficar a caixinha dos dados. E a cor blue, tá? Peraí, esse aqui é o segundo gráfico. Tem esse primeiro aqui, que ele é um pouco mais simples. Ele não vai apresentar todas essas funções. Ele vai ter a variável x, a variável y, um título e o nome dos rótulos. O que é que vai estar no eixo x, o que é que vai estar no eixo y e a cor azul. E aqui a gente tem também o formato dos pontos. A ação PCH para a gente escolher o formato dos pontos, tá? Então, olha só. Vou dar Ctrl Enter aqui para vocês verem como é que vai ficar esse gráfico. Olha só, um gráficozinho. Uma caixinha fechada, os pontos azul, porque eu coloquei essa função aqui, call, que vem de color, azul. Então, aqui eu posso mudar para black, se eu quiser. Dar Ctrl Enter, ele vai ficar com os pontinhos pretos. Ok? Os valores aqui, ó, que estão entre aspas, eles podem ser modificados, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso ter a abundância nos quadrados e deixar só a abundância. Dou Ctrl Enter, ele já muda aqui no gráfico. Aratus SP1 eu posso clicar e colocar... não, eu não vou mudar o nome da variável, porque realmente são os caranguejos das espécies Aratus SP1 e Aratus SP2. Mas eu poderia colocar qualquer outra espécie aqui que ia dar certo, desde que eu sempre mantivesse as aspas, tá? Para ele entender corretamente que se trata aqui de um rótulo. Vindo para o segundo gráfico, que eu já expliquei, deixa eu colocar aqui, olha só. Ele agora tem um formato diferente, vou voltar aqui para o gráfico anterior. Aqui ele tem uma caixinha toda fechada, os nomes aqui, um título e os valores aqui do lado. Quando a gente muda para esse gráfico aqui, a gente vê que a gente não tem mais aquela caixa fechada, nós temos apenas um L. E os nomes estão um pouquinho maiores, a gente mudou também o tamanho da fonte, então olha só. Aqui a gente tem como mudar o tamanho da fonte através desses valores aqui. Lembra que eu falei que sex está relacionado ao tamanho da fonte? SexLab está relacionado ao tamanho do rótulo. SexAxis está relacionado a esse tamanho dos valores aqui. E esse sex aqui, ele está relacionado ao tamanho dos pontos. Olha só, aqui nós temos um PCH de 20 que trazia círculos, pontinhos pretos. Aqui a gente colocou um monte de asterisco, porque esse PCH está no valor de 8. Como é que eu faço para saber isso? Simples. Eu venho aqui, ó, digito PCH R. Porque o Google já vai entender que são coisas que estão dentro do R. E aqui ele me dá os PCHs que estão disponíveis no R. Shapefile, shape points, na verdade, forma dos pontos. Tá aqui, ó, o 8 é um asterisco, como vocês estão vendo. E aquele pontinho preto nada mais era do que o número... Aquele pontinho preto, como vocês viram, o número 20. Tá? Olha só, eu posso colocar aqui, mudar de asterisco, por exemplo, e colocar esse losango aqui, por exemplo, o número 9. Posso mudar. Posso mudar a cor também. Não quero azul. Coloco outro nome de cor em inglês. Eu vou colocar vermelho. Mudei os pontos de novo. Aí, gente, tem agora outros gráficos que são um pouquinho mais sofisticados. E aí eles precisam da instalação de pacotes. Então, eu trouxe aqui 3 pacotes que vocês vão precisar instalar. Que é o Emoji Font, o RTools e o RLang, tá?
Eu já instalei esses pacotes, mas basta apenas dar Ctrl Enter aqui e ter internet, ter paciência que eles vão carregar. Então, como eu já instalei e eu já mostrei para vocês naquele script de PXUsina o funcionamento, a instalação de um pacote, então você já tem uma noção de como é que os pacotes são instalados, tá? Ele aparece a mensagem dizendo que instalou e tudo mais. Então eu vou primeiro carregar os pacotes para depois mostrar esses outros gráficos para vocês. Então, vou carregar o Erlang, o Emojifont, o ggplot2, que está dentro do Tidyverse, então vocês não precisam instalar o ggplot2. Eu coloquei o Tidyverse aqui, mas nem precisa instalar ele, porque a gente não vai utilizar muita coisa dele, mas eu vou carregar aqui também, tá? Então, olha só, esse primeiro gráfico aqui, ele é feito com o ggplot2, ele tem as funções um pouquinho mais variadas, então ele tem a função tanto de mudar a cor do ponto, como também de preencher dentro do ponto. Então eu posso, por exemplo, deixar esse losango vermelho e pintar de azul dentro. Tá? Então ele tem a função color, black e fill, que é preencher, que é uma outra cor aqui, que eu já vou mostrar para vocês. E qual é essa? Então, o tamanho, você pode escolher o tamanho da fonte através de size. Os eixos está aqui na função labs. E a gente pode mudar também a fonte dos eixos, tanto do título quanto dos eixos laterais aqui também. Então, dando Ctrl Enter aqui, vamos ver que gráfico vai ficar. Olha só, a gente ficou com círculos, ok? Eu botei o PCH21, que é esse aqui. A cor dele, deixa eu dar um zoom aqui. Ao redor do círculo tá preto e dentro, com a função fill, eu coloquei essa cor aqui, que ele é um lilazinho, tá? Daqui a pouco eu mostro como é que eu consigo essa cor. Mas eu poderia mudar aqui, por exemplo, eu quero red, entre aspas, não esqueçam disso. Fill eu vou botar uma cor bem nada a ver com vermelho, vou botar blue, que é azul. E ao invés de colocar 21, que eu não quero mais círculo, eu vou colocar esse 11 aqui. Então, vamos ver se ele vai preencher. Vamos lá. Ver se dá certo. Pelo jeito não deu. Ah, ele não preencheu com azul, ele deixou apenas vermelho. Uma pena. Então, deixa eu mudar aqui para 21. Ver se ele preenche. Agora vocês estão vendo que ele está com os círculos vermelhos preenchidos de azul dentro. Gráfico. Círculos vermelhos preenchidos de azul dentro. Eu posso mudar aqui, estou achando esses nomes muito pequenos, vou aumentar. 24. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Ah, mas esse aqui também tá pequeno. Vou mudar. Vou botar 20. Não quero 15 não. Vou botar 20. Lembra que tem que mexer tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá, gente? Senão vai ficar grande aqui e pequeno aqui. Então, 20. Tá aqui. Gráfico. Um pouco maior. Deixa eu fechar. E aqui, o segundo, que é para o que a gente instalou justamente esse pacote Emojifont, para a gente, ao invés de usar pontos ou cruzes, X, essas coisas, a gente colocar emojis dentro do nosso gráfico. Emojis do WhatsApp. Então, olha só, vou rodar aqui. Eu queria colocar caranguejo, como a gente está mexendo com caranguejos, mas não tinha disponível, infelizmente. Deixa eu dar Ctrl Enter aqui. E ele fez um gráfico, que ao invés de pontos, ele colocou conchas. Olha só.
É uma coisa divertida de fazer se você quiser brincar com isso. Fica legal numa apresentação de trabalho, você estiver apresentando sobre algum animal ou alguma planta, alguma coisa assim. Eu vou clicar aqui nesse link só para vocês verem uma paleta de cores bem interessante que o R tem. Vou colocar aqui. Paleta de cores. E eu vou pesquisar agora os emojis. Os emojis que estão disponíveis para a gente transformar. Os emojis que estão disponíveis para a gente transformar dentro do R. Olha só. Carregando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês a paleta de cores aqui. Então, olha, essa daqui, se não tiver enganado, deixa eu voltar aqui. Esse valor que eu tinha colocado antes dos pontinhos lilazes, deixa eu ver aqui. Era essa cor aqui. Eu só copio e colo aqui no lugar. Apago a cor. Não apago as aspas, deixo sempre as aspas. Tá aqui. Tá vermelho porque eu mudei a cor da bolinha. Eu pedi para deixar vermelho. Eu quero uma volta a ser preto. Pronto. Então, olha só. Esse site aqui se chama Color Brewer, que ele é muito bom para mapas. O R também faz mapas muito bonitos. E aí você pode escolher paletas de cores aqui. Como a gente está usando dados qualitativos, a gente pode escolher as paletas de cores, a gente pode escolher tipo sequências de cores. Então vai fazer um degradê, por exemplo, vindo do mais escuro para o mais claro. Escolher cores divergentes, porque aí vão ser cores bem diferentes, tá? Eles tenham cuidado, por exemplo, de escolher cores que são colorblind friendly, ou seja, pessoas que têm dificuldade em enxergar cores. Então, uma pessoa daltônica, ela não vai ter dificuldade em diferenciar as cores, por exemplo. Isso é muito interessante. E se você quiser gostar de uma cor dessas, ao invés de você digitar blue, red, orange, você simplesmente vem aqui, copia com a hashtagzinha e cola lá no R, no espaço designado para a cor, tá? Voltando aqui para os nossos emojis, acho que já carregou, pronto, tá aqui. Como é que você faz? Você vem aqui para esse site, Emoji Sheet Seed, e tem toda essa variedade aqui de emojis que você pode colocar no seu gráfico. Então, olha só, eu escolhi aqui a Shell, que são as conchinhas. Deixa eu dar Ctrl Enter aqui de novo. Olha só, deixa eu procurar aqui Shell. É a concha, tá? Não é desse jeito, ela parece uma concha de outra forma, mas ainda assim é uma conchinha. E eu posso mudar para o que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, um cogumelo. Eu vou colocar mushroom. Então, é só selecionar e soltar que ele copia. Então, eu vou apagar o shell aqui. Vou colocar o mushroom. Apague os dois pontos que copia junto, tá, gente? Tem uns dois pontos no começo e no fim. Mushroom. Eu vou mudar aqui. Vou botar um cogumelo vermelho. Escolher uma cor. Vou pegar esse vermelho aqui do R. Não sei se vai ficar legal, mas vamos testar. Apaga essa cor. Vou colocar essa. Vamos ver. Aqui os nossos cogumelos vermelhinhos no R. Ah,
Não estou gostando desse tamanho, quero um tamanho maior. Já está 24, eu vou colocar 30. Vamos ver o tamanho como ela vai ficar. Opa, mudei. Não é aqui, aqui eu aumentei o eixo. Foi mal, gente. Vacilei. É aqui em size. Cadê? Aqui, size. Tá 10, eu vou colocar 15. Ó, cogumelos bem maiores. Aqui. Tá? Uma coisa interessante, deixa eu colocar aqui para vocês, é que infelizmente o R, ele cria esses gráficos aqui, mas ele não exporta daquela maneira que eu ensinei para vocês, de GG Save, ou de clicar aqui e salvar. Porque se eu salvar aqui como imagem, ele vai salvar um monte de quadradinhos e ele não vai reconhecer isso aqui como cogumelos. Então, olha só, deixa eu colocar aqui, Save Image as, salvar imagem como. Eu vou salvar logo na área de trabalho, que é para não ter trabalho de procurar. Tá aqui como plot zoom, eu vou colocar cogumelo. Eu vou mostrar para vocês que o R ele não vai conseguir salvar isso aqui. Olha só. Nem abre. Ele aparece assim como uma folha em branco. Ele sequer reconhece o tipo do gráfico. Ele não reconhece. Então, para salvar um gráfico desse, o que é que eu fiz? Eu printei. Eu tive que dar print, porque assim, não é um gráfico que você vai colocar numa revista. É um gráfico divertido, assim, para você colocar numa apresentação e tudo mais. Então, você printa esse gráfico, dá um print, vai lá na sua pasta. No meu caso, ele já salva direto no Dropbox. Então, aqui no Dropbox. Screenshots. Vamos lá. Aqui. Eu posso pedir para cortar. Eu abro aqui com o Microsoft Office. Você dá uma correção automática, ele deixa o gráfico um pouquinho mais vivo. Edito a imagem, venho para cortar. Ok. Tá aqui o gráfico cortado. Salvo. Fecho aqui, vou pedir para ele abrir no visualizador do Windows. Ah, já está aqui. Cortadinho, tá numa resolução boa. Para você colocar nos seus trabalhos de apresentação do PowerPoint ou no Word mesmo. Ok? E voltando para os outros gráficos. Vamos lá. Voltando para os outros gráficos, a gente pode salvar naquele formatinho do GG Save. Aqui. Então, olha só, eu vou apagar esse bendito gráfico. Não, vou apagar não, ele tá tão bonitinho. Vou voltar aqui para o nosso gráfico, os nossos gráficos anteriores, a gente pode fazer. Volto aqui para o de bolinha. De concha também do mesmo jeito. Se você quiser salvar esse de concha, que tem, ele é um emoji, você tem que fazer o print. Ele não salva assim. Mas esses daqui você pode simplesmente vir aqui em exportar, salvar como imagem, como PDF, ou copiar para o clipboard. Ou você pode fazer aquele comando de Ctrl Shift H, que vai abrir a sua pasta. Então, ó, Ctrl Shift H, escolher a pasta,
clicar aqui em GG Save e ele vai aparecer na sua pasta. Então, olha só, deixa eu fazer aqui de novo junto com vocês. Esse é o de emoji, pronto, esse aqui sem emojis. O de Aratus SP2. O comando para salvar está aqui, então Ctrl Shift H vai abrir a minha pasta estágio de docência. Ok. Aratus eu quero um Aratus TIFF. O device está em TIFF. Vou dar Ctrl Enter. E agora eu vou lá na minha pasta. Esse gráfico ele tem que estar aqui na minha pasta estágio de docência. Vou soltar aqui. Gráfico que eu acabei de salvar. Ok? Então é isso, gente. Esse gráfico vai estar disponível, esse script vai estar disponível para vocês. O vídeo também vai estar no YouTube. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque meu computador ele não está com o microfone dele 100%. Então, qualquer dúvida é só falar comigo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.